Na quinta-feira passada a gente começou um estudo no livro de Tessalonicenses e a gente vai dar prosseguimento. Na terça-feira a gente tem estudado Atos e Apocalipse. No livro de Atos a gente vê a ação dos apóstolos, a gente vai ver muito a ação dos apóstolos com a vinda do Espírito Santo, e eles começam a entender e compreender as coisas que Deus tem falado, que Jesus falou para eles, e ali eles começam a operar, a trabalhar na fé que o Senhor colocou no coração deles. No livro de Apocalipse, a gente vê Deus consolando o coração da igreja, mesmo que seja... É até engraçado. Que isso, pastor? Como é que Deus está consolando a igreja no livro de Apocalipse? Ali parece um livro de terror. Não é um livro de terror. Muita coisa para a gente é um pouco difícil, porque a gente não vive naquela época. Então, algumas simbologias era mais fácil para eles entenderem. Mas a gente não precisa se ligar muito nos símbolos. Só a gente lê as partes principais, a gente pega todo o contexto da situação e da história. Então, a gente vê no livro de Apocalipse, Deus consolando a igreja, dizendo que haveriam lutas, dificuldades, tempestades, e que Deus está no controle de todas as coisas, mas que o nosso Cristo já venceu. E duas coisas a gente tem entendido na terça-feira, e não só na terça-feira, mas a gente tem pregado, muito falado sobre isso, é na questão de ler e orar. Ler a palavra e orar. E esse livro de Tessalonicenses, vocês vão ver Paulo dizendo assim, rogo a Deus, suplicamos a Deus, vocês vão ver muito isso nesse livro. E nós vamos ver em Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai falar da oração, e é o que nós vamos falar hoje, a primeira oração que Paulo faz, no capítulo 1, e no capítulo 2, no versículo 13, também ele vai falar sobre oração, e no capítulo 3, ele também vai falar sobre oração. São 3 capítulos em que Paulo fala de oração, que ele intercede, que ele suplica a Deus, e não só isso, mas nós vamos ver em todo um contexto do livro de Tessalonicenses, Paulo dizendo para eles, rogo-vos, suplico, para que permaneçam. Então, 2 coisas nós precisamos entender, oração e leitura da palavra, oração e entendimento, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa caminhar na intimidade com o Senhor, para que a gente não venha se desviar, tá bom? Essa carta foi escrita, nós falamos na semana passada, com essa oração, de gratidão de Paulo, de poder encontrar naquele povo um povo fiel, um povo que por pouco tempo receberam a palavra, mas que se manteram. E aí Paulo vai dizer por que eles estavam firmados na fé. Paulo revela isso nesse capítulo 1, e Paulo elogia aquele povo, agradece por aquilo que estava acontecendo na vida deles, sem que tivesse sido estruturado aquelas pessoas com muito discipulado, com muitas palavras, com muitas coisas. Ele manda Timóteo lá, e quando vê a notícia, estão firmes. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira oração, que está no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 10, e depois a gente vai conversar sobre esse texto, tá bom? Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, e em muitas certezas, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor
e recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Bem, se a gente fosse colocar um título nessa carta, eu ia colocar o título que está escrito no último capítulo, no capítulo 4, não precisa abrir não, no capítulo 5, no versículo 17, que é orar sem cessar. Orar sem cessar. Olha o que Paulo fala nos 2 primeiros versículos, e é toda a base para o restante do texto, e nós vamos nos manter e estudar e falar um pouco sobre isso. Diz assim: sempre damos graças a Deus, por vós todos. Esse é um princípio cristão, dar graças a Deus, pelos santos, pelos irmãos, lembrar dos irmãos, é o que ele vai dizer, por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Crentes, irmãos em Jesus, nós devemos praticar isso, orar sem cessar pelos nossos irmãos, lembrar dos irmãos, lembrar. Até nós devemos lembrar, a Elaine agora colocou no grupo, dizendo, no grupo ou foi direto para você? Direto, né? Eu não vi o WhatsApp. Que pedindo oração, porque está acontecendo um conflito na sua casa. Então, a gente já há percebido, entendendo o que a gente faz, ora pela nossa irmã. E não só por ela, mas por outras coisas que a gente tem visto e tem passado, lembrando das aflições que os nossos irmãos têm passado, né? Esses dias, Salete lá, quase que voou a escada, telhado, tudo junto. O que a gente faz? Ora, pede a Deus, não só para que ela consiga resolver, mas para que a fé dela continue firme, né? Para que o testemunho continue firme, porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente, com os nossos irmãos, que nos tiram do sério. Isso acontece comigo, não sei se acontece com os irmãos. Então, nós somos carentes da oração uns dos outros, e Paulo vem nos ensinar isso. Sempre damos graças a Deus, por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar, orar sem cessar, olha do quê? Da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Agora, é legal que Paulo, ele não vai fugir desse assunto que ele falou no começo, ele vai tratar disso e vai mostrar o motivo, né? Por que ele falou da obra, por que ele falou do trabalho, por que ele falou do amor, por que ele falou da paciência e da esperança. No decorrer da carta, a gente vê isso. Quando ele vai falar da obra da vossa fé, nós vamos ler o versículo 4 e o 5. Olha o que diz. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ele já começa a afirmar o seguinte, que a fé que opera em vocês, ela não veio por um fato humano. Não foram vocês que desejaram ter fé. Entendam isso. Eu sei que às vezes é complicado a gente entender, porque as coisas que Deus faz, às vezes, fogem da nossa ideia humana. Deus não é homem. Deus não pensa igual a gente. Deus é eterno. Deus está aqui e já está lá no final. Nós é que estamos incluídos na obra eterna dele. Se Deus está só no presente, babou para a gente. Está ruim o negócio, porque não tem segurança do final. Nosso Deus é soberano.
Ele não é só onisciente porque sabe o futuro, ele é onipresente, soberano e está. Ele é, tá bom? Então, o nosso Deus, ele nos revela que a nossa fé foi gerada através dele. Por isso, aqueles homens e aquelas mulheres estavam firmadas em Jesus, sem que ninguém ficasse ali tentando explicar para eles a salvação, para mostrar o poder de Deus de salvação. A semente foi lançada e foi gerada fé no coração deles através do Espírito Santo. E Paulo está agradecendo a Deus pela fé que foi gerada na vida dos irmãos. Pastor, se Deus sabe todas as coisas, então para que isso ou para que aquilo? Gente, isso não é um problema nosso. O nosso entendimento como cristão é se render à vontade de Deus, porque Ele é Senhor. Ninguém aqui tem um termômetro para saber quem vai ser ou não salvo. Ninguém tem uma bússola para dizer, aquele lá, pode ir lá que você vai salvar aquele. Não, foi nos dado o dever e o direito de pregar o Evangelho. E aquele que crer será salvo. E aí você vê pessoas caçoando, rindo do Evangelho. E aí Deus vai dizer para eles, vocês não dão ouvido à minha voz. E aí responsabiliza o homem por não crerem, olhando a criação e não aceitando, olhando para os fatos das coisas que têm acontecido no mundo e não aceitando. Mas o meu dever, pregar o Evangelho e agradecer a Deus por aqueles que entenderam, pela obra soberana de Deus na vida dessas pessoas, de estarem firmados em Deus. No versículo 5, ele acentua mais ainda isso, ele vai falar assim, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muitas certezas, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Algumas pessoas traduzem esse texto e não é correto dizer que quando fala em poder é porque falaram em língua, rodopiaram, então não era só Bíblia, não. Tem nada a ver com isso. A Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que a palavra ela não foi simplesmente falada, mas ela foi operada com poder na vida deles. Senão não tem salvação. Se Deus não estiver operando nos nossos corações, não tem entendimento, não tem salvação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto não quer Jesus. Ele é vida. E se o Espírito de Deus não tratar com a palavra que foi semeada, não tem salvação. Se os nossos ouvidos estiverem encerrados para não ouvir, se a gente fizer negligência a isso, não tem salvação. Eu ouvi dizendo, o rapaz falou assim, chega a ser louco isso, né? Mas ele falou assim, se você desejar ter fé, você vai crer. A gente não deseja ter fé. A gente olha para a bondade de Deus, para a verdade de Deus, a gente olha para a nossa vida e vê a distância que Deus quer a gente das coisas que a gente faz, você pensa 2, 3 vezes, será que eu vou seguir o que está escrito ou vou continuar fazendo o que estou fazendo? É mais fácil continuar fazendo o que está fazendo. Se Deus não pegar a nossa vida com o seu poder e nos transformar, jamais nós podemos seguir este caminho. A gente vê o exemplo do povo de Deus. O que aconteceu com o povo de Deus no deserto? Depois de ver toda a glória de Deus, continuaram andando por caminhos errados. A gente vê Deus formando um povo e estabelecendo juízes. Quando morria o juiz, morria o povo. A gente via Deus levantando reis, e reis que ouviam e tinham a palavra dele, e o que eles faziam? Se desviavam. Você vai ver isso o tempo todo na Bíblia, na palavra de Deus, e aí Deus vem com o resultado poderoso final, que é a conversão através do convencimento pelo Espírito, senão ninguém segue esse caminho. É um caminho difícil, é um caminho duro, é um caminho até perigoso hoje em dia de se andar. Você falar de certas coisas, você está achado como ridículo, bobo, anormal, ou tantas outras coisas, como se nós tivéssemos, como se a gente não estivesse evoluindo, fora de atualização. Então,
Esse caminho é um caminho que é para aqueles que compreendem através do poder de Deus e que permanecem dele. E Paulo está dizendo: dou graças a Deus por todos vós, porque a nossa palavra não foi simplesmente falada, mas ela foi tratada com o Espírito Santo, e vocês estão aqui por causa disso. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós queremos seguir Deus, é por isso que nós queremos estar mais próximos dele. Às vezes a gente nem sabe, mas Deus vai nos movendo, quando a gente vê, a gente está lá. Conheço pessoas que com dificuldade caminhavam no Evangelho. De repente, em um determinado momento, acendeu uma lâmpada na cabeça e ele, pum, agora eu entendi. O Evangelho é assim, a semente que é lançada, ela só tem função, ou ela só cresce, quando o Senhor faz com que ela cresça. A gente vê Paulo dizendo isso para os coríntios. Ele vai falar para eles, porque eles estavam falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Enchendo o peito. Não, Apolo é melhor, Paulo é melhor. E aí Paulo diz: quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é pastor fulano, quem é pastor cicrano? Quem é o bispo tal e quem é o bispo tal? Quem é? Se Cristo não fundamentar, Paulo e seja lá quem for, não faz diferença nenhuma. São só ministros do Evangelho. Como nós só estamos a serviços do Senhor. Mas aí Paulo diz com toda claridade, em toda a palavra de Deus, nós vamos ver isso. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá a fé para crer. É Deus quem opera tanto querer quanto efetuar. E é isso que Paulo vem tratando com eles, até para que não criem nenhum orgulho. Nós vimos aqui na história de Gideão, não foi isso? Ou fui eu que li? É porque eu estou lendo o Juízo, eu não lembro. Você falou sobre Gideão? Então sou eu que estou lendo o Juízo, estou fazendo confusão. De vez em quando não me dá uma neurose. Mas Deus fala para Gideão: eu estou lendo o Juízo, eu confundo, eu acho que foi pregado aqui, não foi pregado aqui não. A gente mencionou, eu sabia que tinha alguma coisa a ver. Mas Deus fala para Gideão assim: tem muita gente contigo. Sabe para quê? Para que você não diga que foram vocês que salvaram vocês. E aí vai lá, foi mencionado. E aí Deus tira um montão. Quem são os covardes? Aí saem os covardes. Aí agora quem lamber assim, quem beber assado, também está fora. E aí sai um montão e fica só 300. E era uma multidão de medianitas. Para quê? Para Deus falar para eles: olha, a minha mão salvou vocês, não foram vocês. Assim que nós cremos no Senhor, não fomos nós. Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. Então, deve ser esse motivo de gratidão. A gente deve ter esse motivo de gratidão quando olhar para o rostinho do nosso irmão, ou para um parente que se converteu, ou para um filho que voltou, ou para alguém que estava desviado, e dizer: glória a Deus, o Senhor moveu o coração, e está aqui mais um cristão, alguém que o Senhor salvou. Nós devemos orar por isso e clamar pela conversão deles e nos alegrar quando eles se converterem. É isso que Paulo está falando. Então, que a gente entenda isso. Então, nesse primeiro motivo, a obra da fé é exatamente essa: o poder de Deus de transformar. E nós devemos orar e clamar por isso, para que Deus transforme vidas. E do trabalho, que é automaticamente algo fundamental, que quando você crê no Senhor Jesus, Ele vai operando agora, através da fé, a obra, o trabalho, o serviço, o falar dEle, o ministrar a palavra dEle, e que está na continuação do texto, no versículo 6 e 7, e diz assim: vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Muito legal, né? Quando a gente vai lendo o texto, né? Paulo, ele não foge do assunto, ele agradece a Deus, lembra dos irmãos e mostra o que está acontecendo, o porquê ele está lembrando,
da fé e do trabalho. Eles foram feitos imitadores. Assim como Paulo e Silas estavam lá em Tessalônica, nos Tessalonicenses, eu nem lembro se fala Tessalônica, o lugar, né, Tessalônica. Então, naquele lugar lá, então estava Paulo lá, pregando o Evangelho, e sofreram por causa do Evangelho, automaticamente a fé que eles receberam levou eles a fazer a mesma coisa. Eles começaram a sofrer perseguição, e não só dos principais, mas também dos seus familiares. Mas eles entenderam, e eles copiaram, segundo a fé, e não segundo o entendimento humano, a obra que Deus estava fazendo na vida de Paulo e Silas, dos apóstolos. E eles entenderam que o próprio Senhor Jesus também fez isso. Esse é o motivo de gratidão, quando a gente consegue observar os nossos irmãos, e é o motivo da nossa oração, que eles não só recebam fé, mas que eles tenham coragem de trabalhar nesse Evangelho, por causa da fé que receberam. A gente pode compreender isso? Por que estou aqui pregando o Evangelho? Pastor, porque você está ficando rico. Mentira, primeiro que eu não recebo nada. Eu gosto de falar isso para o pessoal ficar sabendo. Então, a gente não ganha nada. A gente está aqui, não estamos ganhando nada. Calma aí, não estamos ganhando nada? Estamos ganhando. Estamos ganhando mais entendimento do Senhor, estamos ganhando mais união, estamos ganhando mais consolo, mais edificação. É isso que nós estamos ganhando e que é muito mais do que qualquer prata ou ouro. Então, por que estou aqui? Estou aqui porque sou famoso. Estou aqui... Não! Porque Deus me levou a estar aqui e a pregar o seu Evangelho. E a gente não tem problema nenhum de continuar pregando. Os irmãos conhecem. E isso é algo humano? Não. Se fosse eu, não estaria aqui. Pastor, é porque você não gosta da gente? Não! Às vezes é cansativo. Tem dia que a gente vem para cá, nossa, caramba, cansado. Mas quando a gente vai falando, quando a gente vai louvando, quando a gente vê o rosto dos irmãos, Deus nos fortalece de novo e a gente vê, vale a pena continuar. Então é uma obra sobrenatural. A fé e o serviço é uma obra sobrenatural. Nunca se orgulhe dizendo, eu faço, eu sou. Se não estivesse aqui, não aconteceria. Não, sempre agradeça a Deus e sempre adore a Deus, dizendo, o meu irmão está aqui porque Deus tem o movido. Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor desta igreja, porque está aqui, porque Deus está movendo. Deus está movendo o pastor e a pastora para estarem aqui. Isso é motivo de gratidão. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, nós somos iguaizinhos, vocês nos conhecem. A gente falha, a gente erra, a gente brinca, às vezes brinca de coisa que não deveria brincar. Então, nós somos iguais a todo mundo, não tem diferença nenhuma, mas Deus nos trouxe com o seu poder, nos deu fé para fazer este trabalho. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, esse trabalho de vocês, a imitação, né, a nosso respeito do Senhor Jesus, não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural. Ele fala assim, ó, lá no finalzinho do 6, em muitas tribulações, com gozo é o consolo do Espírito Santo que leva eles a fazerem esta obra tão maravilhosa, ao ponto deles serem exemplos para todos em volta. Como isso deveria estar no nosso coração e como isso deveria ser o motivo das nossas orações. Lembrem dos irmãos e lembre de cada um de nós e a gente ore desta forma. Deus, dê fé, dê trabalho e dê que eles sejam exemplo em todos os lugares. E não é para apontar o dedo, é para que haja uma edificação, uma santificação no nosso meio. Só para isso, não é para dizer, nossa, caramba, se eu não orar, está vendo? Não, é para que haja esse mover, essa edificação, para que outros ouçam falar de nós. De nós, não, mas do nome do Senhor, através das nossas vidas. Amém? E aí ele vai falar do amor, né, que é o ponto-chave para a fé e para o trabalho.
sem amor não tem fé, porque tanto fé e amor vem de Deus, e esse amor não é um amor que um pai tem por um filho, ou uma mãe tem pelo filho, ou o esposo pela sua esposa. Esse é um amor que vem de Deus, é um amor ágape, é um amor soberano, poderoso, é um amor sofredor, é um amor que se dá, é um amor que vai além da nossa compreensão. Esse amor é o próprio Cristo, derramado na vida da igreja, que está lá no versículo 6 também e 7, que ele vai falar aqui de maneira que a palavra, foi ouvida. Por que a palavra foi ouvida em outros lugares? Porque o que está operando neles é o amor de ver outras pessoas também convertidas. Está lá no versículo 7, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Toda a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida deles é para que outras pessoas também recebam da vida de Deus. E isso, quem opera, é o amor de Deus nas nossas vidas, Ele vai falar da paciência, que também está no versículo 6, E foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo no Espírito. O que é a paciência? A paciência não é esperar que alguém pague alguma coisa, que alguém devolva alguma coisa que tirou, e você disse, nossa, como eu tenho paciência em esperar. Não tem nada a ver com isso. A paciência é junto com o versículo 10, é na esperança. O versículo 10 vai dizer assim: e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, essa paciência, ela está atrelada à esperança. A paciência é em passar pela tribulação, esperando o dia da redenção final. A nossa paciência, ela tem que ter essa característica, ela tem que ter esse fundamento. A nossa paciência que o Espírito Santo nos dá é em saber que o período que estamos aqui na terra e as tribulações que nós temos passado não se comparam com aquilo que virá sobre as nossas vidas. Então, nós podemos passar tranquilamente, vou dizer assim, tranquilamente, só no poder do Espírito, mas a gente passa com muitas dificuldades, mas entendendo que, no final, como a gente tem estudado no livro de Apocalipse, já está resolvido. O nosso Cristo já venceu. Então, a gente não tem que se preocupar até se há afrontas, se há brigas, se há injúrias sobre nós, ou se há mentiras, porque o que acontece quando a gente lê lá em Atos 17, o começo, Paulo e Silas foram expulsos daquela cidade porque mentiram, falaram que eles estavam induzindo o povo a aceitar um outro rei que ficaria no lugar de César. E o rei era Jesus. E o nosso rei Jesus já está no lugar de César, já está no lugar de Lula, já está no lugar do presidente, já está no lugar de todo mundo. Ele é rei e senhor, ele não precisa tomar trono de ninguém. E, aliás, ele estabeleceu os tronos da terra. Então, eu acho engraçado que lá em Atos 17, ele chama os piores homens. E a gente vai ver que todas as vezes que alguém na Bíblia queria falar mal de alguém, chamava os piores homens. Esses piores homens eram aqueles que conseguiam deturpar a cabeça do povo, conseguiam manipular o povo. Eram pessoas ruins que conseguiam fazer mal ao povo, ao ponto do povo acreditar na mentira que estava sendo falada. Então, Paulo vem trazer essa oração, vem falar com eles que ele estava grato a Deus, mas que eu trago para os irmãos também, que é necessário que a gente ore, para que a gente tenha essa confiança no Senhor. Nós precisamos ter esta confiança no Senhor. Não tenham medo de trabalhar para o Senhor. Não tenham medo de falar com as pessoas do amor de Deus. Não tenham medo de bater o martelo e dizer, eu sou cristão. Não tenham medo.
Não tenham medo de dizer para os falsos cristãos que a doutrina que tem sido pregada aí é mentira, que a doutrina que tem que ser pregada é a doutrina da Bíblia, da palavra, e ela não precisa ser atualizada. Não precisa, não tenham medo. Mesmo que venham a falar mal, ou colocar até na internet, como as pessoas estão fazendo, né? Olha, falou não sei o quê, olha não sei o quê. Não tenham medo, porque nós precisamos falar a verdade, porque a nossa vitória já é certa em Cristo Jesus. Olha a vida de Paulo, olha a vida de Pedro, a vida dos apóstolos, olha como eles morreram. Eles morreram de maneira horrível e horrorosa, mas nunca tiveram medo. Por que não tiveram medo? O que esses homens ganharam com isso? E no dia da morte deles, muitos nem iam vê-los. Paulo chega a dizer: ninguém foi me ver. Jesus, quando estava indo para o Calvário, não tinha uma multidão gritando: Jesus, Jesus, igual a gente vê em algumas igrejas, né? Os holofotes e aquela coisa toda. Não, ninguém. Os fãs de Jesus, né? Como a gente já ouviu aqui, né? A plateinha que idolatrava Jesus, meteu o pé, saiu correndo, ninguém ficou, não. O Cristo, que eles diziam que era o Cristo, para eles já não era mais o Cristo, porque estava horrível naquela cruz. Mas a gente sabe que aquele que estava horrível naquela cruz se apresentou a João com poder e glória para dizer: aquele Cristo morreu e ressuscitou e deu vida àqueles que creem. Por isso aqueles homens foram pacientes à esperança, foram pacientes em esperar, porque eles sabiam e sabem que nosso Cristo já venceu. E é isso que Paulo está agradecendo, porque os tessalonicenses estão passando pela tribulação com paciência e esperança na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8 e no versículo 9 diz assim: porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo mostra e revela para eles que é importante que eles continuem. A gratidão de Paulo é porque aquilo que estava acontecendo naquele lugar era tão poderoso, tão maravilhoso, que quando eles chegavam no lugar, as pessoas já falavam. Isso não é legal? Você imagina você chegar num lugar e a pessoa falar assim: eu te conheço, eu sei quem é você. Para o bem, né? O ruim é quando você chega num lugar: eu conheço aquele cara ali, hein? O cara é ruim, hein? Pô, cara, toma cuidado com ele. Mas é legal quando você chega num lugar: pô, ouvi falar de você. Olha, as pessoas falam muito bem de você. Mas lá no trabalho, as pessoas me conhecem como Sansão, né? E um dia a gente foi entregar uma cadeira de roda. Sansão por causa da época do cabelão, não é porque é forte, não. Porque Sansão aqui não está com nada. Ainda mais careca agora, né? Sem cabelo nenhum, aí não tem força mais nenhuma. Mas eu fui entregar uma cadeira de roda para uma senhora, e a filha dela estava desviada. E muito legal, quando eu cheguei naquele lugar, aí o rapaz que estava comigo falou assim: Sansão, a gente tem que ir não sei aonde. É você que é o Sansão? Falei: sou. Olha, tenho ouvido muito falar de você. Falei assim: Jesus, me ajuda. Ela falou assim: não, pode ficar feliz. Olha, eu esqueci o nome da senhora, é uma senhora que às vezes eu busco, né, porque a gente faz o serviço de buscar os coroinhas para levar para a escola dominical de manhã cedo no domingo, né? E ela falou assim: olha, ela fala que você é um menino excelente, que você obrigado, dá licença, um menino excelente, alguém educado, uma pessoa respeitadora. Olha, as pessoas falam muito bem de você, e você ainda é pastor, né? Falei:
Eu não sabia mais o que falar. Não é legal quando a gente pode ouvir isso das pessoas? Não é legal? Eu não estive lá, mas foram falar de mim. É isso que estava acontecendo naquele lugar. As pessoas em volta estavam ouvindo falar da fé dos tessalônicos. Entende isso? Era tão poderoso, tão maravilhoso o que aconteceu naquele lugar, que as pessoas, quando Paulo chegava naquele lugar, já tinha notícia. Olha, a gente sabe, quando vocês foram lá, como eles se converteram, como eles largaram a idolatria, como eles têm passado com paciência as tribulações. Olha, a fé deles é notável. Paulo já não precisava nem falar mais nada, ele só acrescentava em falar do amor de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Essa deve ser a nossa oração. Paulo começou dizendo, e termina dizendo, eu lembro de orar por vocês. E no final dessa carta ele vai dizer, orem sem cessar. E isso deve estar gravado nos nossos corações. Orar pelos irmãos, interceder pelos irmãos, pedir para que aumente a nossa fé, para que Deus nos aumente a fé, para que Deus nos dê confiança nos nossos trabalhos, no nosso ministério, para que Deus nos dê amor, porque sem amor é como o símbolo que soa, diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Pode falar em língua, você pode profetizar, você pode tudo, mas se o amor de Deus, o verdadeiro amor não estiver em você, não serve de nada, você só faz barulho. É isso que Paulo diz lá, então, que o amor esteja, e que a gente tenha esta confiança de maneira tal a esperar, que a gente tenha paciência em esperar o nosso Salvador. A gente vai estudar agora no capítulo 10, na terça-feira de Apocalipse, que a gente vai ver o próprio Senhor dizendo, está pronto e serei breve. E a gente olha, como que pode ser breve se parece que está demorando? Mas o Senhor é breve, porque Ele já determinou o tempo. E nós temos a confiança de dizer, Senhor, muito obrigado, porque tudo está estabelecido pelo Senhor. E nós podemos crer que no final, a nossa vitória, a nossa recompensa contigo, será concluída, manifesta, e nós estaremos junto com o Senhor, e todo o sofrimento que nós passamos aqui, ela vai ser acabada, exterminada, e o pouco de alegria que nós tivemos aqui, lá vai ser não sei, incomparável, essa é a palavra certa, tá bom? Que essa palavra entre nos nossos corações, que a gente entenda isso, que a gente viva em oração, leiam a Bíblia, leiam, homens perderam vida, homens tiveram tempo estudando e ali trazendo as Escrituras para que ela não se perdesse, para a gente achar que é só a gente falar um monte de bobagem e está tudo certo. Não, estudem, valorizem esse livro, valorizem, e não valorizem só para ler, para dizer eu sei, valorizem para dizer Senhor, me ensina, porque o que a gente tem visto hoje é as pessoas dizerem eu sei, já sei onde está, já sei o que é, e eu sei falar muito bem, e daí a Bíblia não foi escrita para isso, ela foi escrita para você olhar e dizer, nossa, como eu sou ruim, nossa, como eu preciso melhorar, nossa, olha o que o Senhor fez por mim, ô Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. É isso, nós precisamos olhar para a Escritura assim, e adquirir cada vez mais conhecimento, e sermos edificados e santificados pelo Senhor. Amém? E que Deus abençoe os irmãos e encha a vida dos irmãos com gratidão. Volto a dizer, lembrem de todos em oração. Sempre que forem orar, tirar o tempo de vocês com Deus, façam orações e súplicas em ações de graça por todos os santos.